A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos colocar em prática a oração do ato de contrição nas nossas vidas. Vamos aprender com o Padre Léo. Então nós precisamos mudar algumas mentalidades. Se você percebeu bem ao longo desse acampamento, a palavra de Deus foi nos mostrando algumas coisas simples e sérias. Precisamos mudar algumas mentalidades nossas. Precisamos assumir um compromisso com uma oração que é nosso dever e nossa salvação, que é a oração do louvor que liberta. Precisamos assumir o compromisso de rezar uns pelos outros, de fazer isso que nós fizemos de modo tão rápido aqui no início da Santa Missa, de colocar, por que eu convidei a rezarmos essa oração tão antiga, tão linda, de uma teologia fabulosa, desse ato penitencial, porque ali fala exatamente disso que eu falei antes. Eu tentei resumir um pouquinho naquela oração que nós pregávamos no acampamento. Confesso a Deus Todo-Poderoso e... olha o que a igreja está ensinando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, eu estou me confessando com você que está do meu lado. É o contrário do mundo. O mundo está dizendo que você tem que pôr máscara, esconder seus defeitos, esconder suas fraquezas. E a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes. Pequei por pensamento, pequei por palavras, pequei por atos e pequei por omissão. O que é omissão? Omissão é poder, saber fazer o bem e não fazer. Pecado não é só fazer o mal. Pecado é poder, saber fazer o bem e não fazer. Confesso a Deus Todo-Poderoso. E a vós, irmãos, irmãs, eu pequei muitas vezes. Então, se eu fiz essa confissão, agora você não pode mais dizer: soube que o Padre Léo pecou? Soube. Inclusive eu estava lá quando ele publicamente se confessou na Canção Nova. Nos faz iguaizinhos? Pensa bem que essa padaiada confessou a mesma coisa. Os seminaristas, os consagrados da Canção Nova. Você confessou para o seu marido, para sua mulher, para o seu filho, para sua avó, até para sua sogra que está aí do lado. Confesso a Deus e a vós, minha sogra querida, que eu pequei muitas vezes por pensamentos. Agora, se eu falar sozinho, os outros tudo podia ficar pensando, mas você também confessou? Pensamentos, palavras, atos, omissões. Culpa de quem? Então agora você não pode mais jogar a culpa na cara do seu marido, da sua mulher, do seu filho. Você confessou lá na Canção Nova, por minha culpa. Minha máxima, tão grande, única culpa. Quer dizer, tudo que eu fiz de errado, o culpado foi único, exclusivamente eu. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Agora eu me confessei a Deus e aos meus irmãos, não foi? Aí eu vou transformar a minha oração, já confessei, assumi a minha culpa e agora eu vou me humilhar. E peço a quem? Começa pedindo para patamar superior. A Virgem Maria, Santa. Mas eu me humilho mais ainda e peço a quem também?
E a quem mais? Irmãos e irmãs. Viu para quem que você pediu aí do lado? Pediu para o maridão. Pediu para a avó, para o sogro, para a sogra. Para quem mais você pediu? E a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor, nosso. Gente, se nós colocarmos em prática essa oração, nós já estamos fazendo um lindo retiro de aprofundamento, rezando a vida. Olha como a igreja é sábia. Talvez seja por isso também que muitas e muitas missas que você vai não reza mais essa oração, porque essa oração ela compromete muito. E é um ato penitencial que perdoa os pecados que a gente sinceramente se arrepende deles. A igreja acredita tanto no perdão de Deus que em cada missa ela coloca 2 atos penitenciais, no começo e antes da comunhão. Quando eu rezo o Cordeiro de Deus, Senhor, não sou digno que entreis em minha morada. É o 2º ato penitencial. Para dizer que a igreja acredita de fato no perdão, na ternura e na misericórdia de Deus. Então, eu me coloco diante do outro. Ai de mim se não evangelizar. Eu preciso evangelizar, ou seja, colocar o evangelho nos meus relacionamentos. Eu preciso ter essa coragem de pedir um ao outro que interceda por mim, que reze por mim. Eu estou orando por você, eu estou pedindo por você. O Espírito Santo vai me atender. Eu posso sentir a sua dor. Creio, eu vou orar com muito amor, sabendo que Deus vai me ouvir. Amar é conduzir o outro ao céu, orar é partilhar da mesma dor, em gestos criar o bem no outro. Eu te ligarei ao céu, vou te carregar na sua dor. Eu vou trazer o céu com meu louvor. Orar é amar, orar é pedir, orar é sentir a mesma dor. Orar é sofrer, orar é querer, orar é viver só no louvor. Amar é cuidar, amar é doar, amar é perder para ganhar. Eu vou trazer o céu até você. Amar é conduzir o outro ao céu, orar é partilhar da mesma dor, em gestos criar o bem no outro. Eu te ligarei ao céu, vou te carregar na sua dor. Eu vou trazer o céu com meu louvor. Orar é amar, orar é pedir, orar é sentir a mesma dor. Orar é sofrer, orar é querer, orar é viver só no louvor. Amar é cuidar, amar é doar, amar é perder para ganhar. Eu vou trazer o céu até você. Estou trazendo o céu até você. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um grande mistério. Aquele que não aceita Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Mas se Deus é amor, como explicar esta passagem das Sagradas Escrituras? Bom, veja, é importante nós recordarmos uma coisa. Deus é amor e exatamente porque é amor, Ele também manifesta uma das suas formas de nos amar, que é a ira. Ou seja, é importante nós compreendermos que o amor não é somente o beneplácito. Sim, claro, quando uma pessoa aceita Jesus, está configurando a sua vida, a vida de Cristo, o Pai olha para aquela pessoa e vê no coração do cristão convertido o seu filho bem amado, no qual colocou toda a sua complacência. Então é claro, quando Deus nos ama, no fundo, Ele só ama o seu único, Jesus Cristo. Nós somos amados por Deus exatamente porque acolhemos aquele que é o amado de Deus. E porque vamos nos configurando a Ele, vamos nos tornando membros do seu corpo. Mas o que acontece é que quando nós fazemos um pecado, o nosso pecado nos coloca em estado de inimizade. Você não nota isso, mas essa é uma das grandes verdades da alma humana. Como quando Adão pecou lá no jardim, no pecado original, e Deus desceu na brisa da tarde para passear e Adão se escondeu porque começou a ver Deus como inimigo. Ou seja, todo ser humano em pecado mortal trata Deus como se Deus fosse o inimigo. Deus tenta nos atrair por vínculos humanos. Deus tenta nos conduzir até Ele. Mas nem todos os seus filhos ouvem estes apelos benevolentes. Então existe aquela última alternativa, aquela última tentativa de Deus, em que, se não vai pelo amor, vai pela dor. Ou seja, em que Deus nos faz ver a consequência do nosso pecado. E então, quando ainda nesta vida, Deus começa a rasgar a cortina, o véu, que encobre a nossa miséria e começa a mostrar a nossa nudez, ou seja, começa a mostrar o que é que o nosso pecado fez conosco. É isto, a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus é um supremo e último ato de amor em que Deus tenta reconduzir os seus filhos de volta. É como aquele filho pródigo. Deus, o Pai, Ele foi tão amoroso, tão carinhoso com aquele filho pródigo a vida inteira.
Até que o filho se rebela e começa a tratar aquele pai como inimigo, sai de casa, vai, gasta todos os seus bens com prostitutas. Termina trabalhando como escravo para um patrão cruel, mas quando finalmente ele enxerga que ele está invejando a comida dos porcos, aquele é o momento da ira de Deus, ou seja, o momento em que finalmente se rasgou o véu, a fantasia, poderíamos dizer, da nossa ilusão, e nós enxergamos a nossa miséria. É exatamente porque o filho pródigo se encontrou com aquele momento da verdade doída do pecado que ele caiu em si e disse: vou voltar para a casa do meu pai. Sim, Deus tentou atrair este filho em casa com seus afagos e carinhos. A rebeldia do filho fez com que ele virasse as costas. No momento mais baixo, no momento mais deprimente da falta de conversão deste filho, a ira de Deus faz com que ele volte. Sim, se você está sofrendo as consequências do seu pecado, saiba, talvez seja o Deus de amor, convidando você a voltar à casa do Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saudade, palavra que abre o peito e invade a alma. Há tempos que eu sinto a sua falta. Por onde você anda, filho meu? Sozinho, dói tanto ver você assim, perdido. Eu sei que você lembra do caminho e eu permaneço a te esperar. Se lembra, você se alimentava da palavra e me contava o que te angustiava. Amava ver você sendo você, sorrindo, mas nos teus olhos já não tem mais brilho. Você nunca deixou de ser meu filho. Esquece o mundo e vem me procurar. Filho, volta, seu tempo eu esperei. Volta, de longe eu avistei a sua volta. Um anel e novas vestes vou te dar. Filho, volta, seu tempo eu esperei. Volta, de longe eu avistei a sua volta. Não troque eternidade por saudade. Se lembra, você se alimentava da palavra e me contava o que te angustiava. Amava ver você sendo você, sorrindo, mas nos teus olhos já não tem mais brilho. Você nunca deixou de ser meu filho.
esquece o mundo e vem me procurar. Filho, volta, seu tempo eu esperei. Volta, de longe eu avistei a sua volta. O anel e novas vestes vou te dar. Filho, volta, seu tempo eu esperei. Volta, de longe eu avistei a sua volta. Não troque eternidade por saudade. 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 Saudade, palavra que abre o peito e invade a alma. Há tempos que eu sinto a sua falta. Por onde você anda, filho meu? Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento do matrimônio, o consentimento matrimonial, números 1630 e 1631. O sacerdote ou o diácono que assiste à celebração do matrimônio acolhe o consentimento dos esposos em nome da Igreja e dá a bênção da Igreja. A presença do ministro da Igreja e também das testemunhas exprime visivelmente que o casamento é uma realidade eclesial. É por esta razão que a Igreja normalmente exige de seus fiéis a forma eclesiástica da celebração do casamento. Diversas razões concorrem para explicar esta determinação. O casamento, sacramento, é um ato litúrgico. Por isso, convém que seja celebrado na liturgia pública da Igreja. O matrimônio foi introduzido num ordo eclesial, cria direitos e deveres na Igreja, entre os esposos e relativos à prole. Sendo o matrimônio um estado de vida na Igreja, é necessário que haja certeza a seu respeito. Daí a obrigação de haver testemunhas. O caráter público do consentimento protege o mútuo sim que um dia foi dado e ajuda a permanecer-lhe fiel. Te agradeço tanto por este amor bonito que entrou na minha vida, entrou e foi ficando e me envolveu, me trouxe um novo encanto, mostrou-me o infinito. E aquela dor doída, a dor da solidão não mais doeu. Eu disse aonde eu ia, contei-te os sonhos meus, disseste que era até o meu caminho. Encheste a minha vida de carinho, disseste que também buscavas Deus.
que se tornou meu sonho, que é muito mais bonito que eu pensei. É grande, é puro, é santo, é cheio de lembranças, é feito de esperanças. Te amo e para sempre te amarei, com Deus por testemunha. Eu juro nesse altar que venha o que vier em nossos dias, por entre mil tristezas e alegrias, para sempre, sempre, sempre vou te amar. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 11 de abril, além de celebrarmos Santo Stanislau, também celebramos Santa Gemma Galgani, esta santa que nasceu no ano de 1878, num povoado próximo a Lucca, na Itália. Ela viveu apenas 25 anos. O seu nome, quando do seu nascimento para a escolha, teve a influência de seu avô e também de seu tio paterno. O avô queria que ela se chamasse Umberta Pia. Umberta em homenagem ao rei que havia subido ao trono e Pia em homenagem ao Papa Pio IX que havia falecido. O seu tio queria o nome de Gemma, porém a mãe não queria o nome Gemma, uma vez que não conhecia nenhum santo com este nome. E sabemos que é tradição entre os pais cristãos dar nome a seus filhos, que seja de fato um nome de algum santo. E a sua mãe, então, descontente com isso, foi conversar com o pároco, com o padre da sua comunidade, que disse a ela: olha, pode ser que ela seja a primeira santa com este nome Gemma. E aí então colocou um segundo nome de santo que seria Maria. E o nome de Santa Gemma ficou assim: Santa Gemma Maria Umberta Pia Galgani, em homenagem a todos os que eu citei anteriormente. Então, seu nome ficou um tanto comprido, mas agradou e, de fato, aquele pároco, ele como que profetizou que Gemma um dia seria santa. Na sua infância, até os seus 7 anos, a sua mãe acompanhou a educação da filha e sempre lhe mostrava o crucifixo, o qual ela contemplava e tinha um olhar muito profundo para com o Cristo crucificado. Aos 8 anos de idade, a mãe de Gemma faleceu. Isto lhe foi uma grande dor, mas ela ofereceu, se unindo também aos sofrimentos de Cristo. O seu pai continuou a dar-lhe boa educação, uma vez que ele era farmacêutico e tinha condições financeiras para isto. Ela chegou a estudar nas escolas da beata Helena Guerra, a qual foi professora também de Gemma. Gemma nutria no coração um desejo muito grande de se consagrar a Deus. E ela tinha algumas visões místicas, tinha a oportunidade de ver Jesus, Nossa Senhora, o seu anjo da guarda e também um santo de devoção, São Gabriel Possente, que era um santo passionista. Um dia, o seu pai foi muito mal nos negócios e perdeu tudo o que tinha, não dando mais tanta possibilidade para Gemma estudar. Mas a ela, o seu coração já era todo entregue a Deus. Ela havia feito um voto de castidade, de obediência e pobreza, embora não tenha se tornado irmã diretamente, mas tinha feito esses votos. E também, na sua união mística com a paixão de Jesus, ela recebia, às quintas-feiras até sábado de manhã, os estigmas de Jesus nas mãos,
nos pés, no lado e também sinais da flagelação de Jesus. Isto aconteceu por alguns anos no final de sua vida e ela sempre, unindo-se à paixão de Jesus, contemplava o Cristo crucificado. Tinha êxtase místicos quando então os seus sentidos sumiam e ela tinha uma visão do céu, de coisas celestes, seja de Jesus, de Nossa Senhora e de seu anjo da guarda. Santa Gema se tornou muito popular na Itália do século XX, uma vez que foi uma santa com os estigmas de Jesus. Teremos um outro santo também com os estigmas, que foi São Pio de Pietrelcina, mas ele mantinha os estigmas ininterruptamente todos os dias da semana por 50 anos. Santa Gema ficou com os estigmas por alguns anos, mas apenas de quinta para sábado. Eram os dias que ela sofria com a agonia de Jesus. Ela também teve longos embates com o demônio, que aparecia até ela para a aterrorizar e até mesmo para machucar Gema Galgani. Uma vez, o seu diretor espiritual e confessor estava no seu quarto e testemunhou isto. O demônio apareceu como que um gato e veio em cima de Gema. O padre queria fazer alguma coisa e Gema disse: não, padre, pode deixar que não precisamos temer o demônio. Aquele gato com um olhar aterrorizante sobre Gema e ela continuava impassível, confiando em Nosso Senhor. O padre então pegou água benta e jogou e aquele gato sumiu. Imediatamente o padre perguntou a Gema: você não tem medo do demônio que lhe aparece para te aterrorizar? Ela disse: não temo o demônio. O meu medo é desagradar a Nosso Senhor. O meu medo é ofender a Jesus. Não tenho medo do demônio. E de fato, o demônio combatia muito contra a Santa Gema, principalmente porque ela tinha uma vida simplesmente santa e profunda. E os seus estigmas, que eram um sinal de união à paixão de Jesus, ela oferecia todo este sofrimento, junto com Jesus, pela conversão. E nós sabemos que espiritualmente isto tem um resultado enorme de conversão e de salvação de muitas pessoas. Por isso, então, o demônio combatia contra Santa Gema Galgani. Ela morreu no Sábado Santo, do dia 11 de abril de 1903. Ela passou por uma agonia desde a Quinta-feira Santa até o Sábado Santo, uma agonia em que ela passava como a de Jesus. E então morreu, com fama de santidade, de coração totalmente entregue a Deus. Ela desejava muito ser uma irmã passionista, mas não pôde, seja pela saúde frágil, por tudo que ela passou nos últimos anos de vida com sua saúde, mas de coração ela desejava ser passionista, tanto que impulsionou a construção de uma casa religiosa passionista para irmãs. E por isso, então, ela também é muito venerada pela ordem passionista. Hoje nós pedimos a intercessão de Santa Gema Galgani para que saibamos combater o demônio que quer nos tirar do caminho da salvação, porque ele tem inveja. Jesus nos conquistou o céu e ele não quer que nós cheguemos lá. Por isso nós devemos nos revestir da armadura da fé para combatermos diariamente, impulsionados pela graça, pelo Espírito Santo e com certeza, pela intercessão de Nossa Senhora e Santa Gema Galgani, continuar firmes rumo ao caminho do céu. Santa Gema Galgani, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Jesus me quer do jeito que eu sou. Ele não olha o meu passado, ele não julga o meu pecado. Somente o amor me mostrou. Jesus, se todos soubessem como és, se soubessem como és belo, se soubessem como és amável,
não procurariam senão somente o seu amor. Jesus merece o melhor de mim, que eu seja fiel até o fim. Jesus, para sempre te adorarei, nada no mundo temerei. Eu só tenho medo de magoar Jesus. Eu só tenho medo de magoar Jesus. Jesus me quer do jeito que eu sou. Ele não olha o meu passado, Ele não julga o meu pecado. Somente o amor me mostrou. Jesus, se todos soubessem como és, se soubessem como és belo, se soubessem como és amável, não procurariam senão somente o seu amor. Jesus merece o melhor de mim, que eu seja fiel até o fim. Jesus, para sempre te adorarei, nada no mundo temerei. Eu só tenho medo de magoar Jesus. 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 Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, tu és meu verdadeiro amor. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, tu és meu verdadeiro amor. Eu só tenho medo de magoar Jesus. 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 Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. Santo Epifânio chama a Divina Mãe de onividente, pois como mãe desvelada é toda olhos para atender às nossas misérias na terra e aliviá-las. Perguntaram um dia ao demônio, quando era enconjurado de um possesso, qual a ocupação de Maria? Respondeu o interrogado: sobe e desce. Queria dizer que essa bondosíssima rainha desce sem cessar à terra para trazer graças aos homens, e sobe aos céus para obter favorável despacho às nossas preces. Tem razão, portanto, Santo André Avelino, ao chamá-la administradora dos bens do paraíso, porque continuamente está às voltas com a misericórdia, impetrando graças para todos, tanto para os justos como pecadores.
Os olhos do Senhor estão sobre os justos, diz Davi. Mas os de nossa rainha, diz Ricardo de São Lourenço, estão voltados tanto sobre os justos como sobre os pecadores. São olhos de mãe os olhos de Maria, acrescenta ele, e a mãe vela não só para que o filho não caia, senão também para levantá-lo após a queda. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.